Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre os 5 motivos que fazem valer a pena trabalhar na Petrobras. Eu vou te mostrar 5 benefícios muito significativos que fazem valer mais a pena trabalhar na Petrobras e muitos deles eu tenho certeza que você que está me assistindo nunca ouviu falar. E não menos importante, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum dos nossos próximos vídeos sobre concurso e Petrobras. E sem mais enrolação, vamos nessa. Galera, o primeiro ponto é sobre as férias, tá? Quando eu falo de férias na Petrobras, falando das férias de um funcionário que está embarcado, ele trabalha no regime de 14 por 21. O que seria isso? 2 semanas trabalhando, 3 semanas de folga. 2 dias trabalhados, 3 de folga. Dentro dessa relação, ele trabalharia 14 e folgaria 21. Só que anualmente, independente dele ser funcionário administrativo ou funcionário de bordo, ele tem férias de 30 dias como qualquer outra pessoa. Então você vai juntar os seus 21 dias de folga mais os seus 30 dias de férias. Isso dão 51 dias. Quando a gente analisa a escala de trabalho, a gente percebe que isso não encaixa com o seu retorno ao trabalho. Quando você tentar voltar ao trabalho, dentro de uma rotina de embarque, existem grupos. Existem 5 grupos que fazem o revezamento. Então, chega um grupo na semana 1, quando está na segunda semana do grupo 1, chega o grupo 2. Quando está na segunda semana do grupo 2, chega o grupo 3. E assim a gente vai fazendo essa sequência para encaixar uma escala na outra. Quando você analisa uma folga, que seriam os 21 dias da sua folga, mais os seus 30 dias de férias, você não encaixa na escala. Então, para você fazer esse encaixe, para você conseguir ajustar, você precisa de um alongamento dessa sua folga. Então, um funcionário Petrobras que trabalha embarcado, ele folga impressionantes 8 semanas. Tá, Lucas, beleza. Vamos aos pontos positivos e negativos de você folgar 8 semanas. 8 semanas é muito tempo. Eu entendo que para um trabalho é difícil você não esquecer algumas coisas. Então, no começo eu achava um pouco estranho. No primeiro ano, assim, foi bom. Parecia que eu tinha aposentado, a sensação era essa. Mas no retorno, às vezes é ruim, que você esquece muita coisa. Ainda mais que você acabou de chegar num mundo super novo. Mas tem outros pontos que são incríveis. Se você quiser fazer um intercâmbio, você consegue se organizar para aquelas 8 semanas fazer um intercâmbio fora do país. Que muitos outros trabalhos regulares, muitos outros concursos públicos te bloqueariam de fazer isso. Na Petrobras você consegue, por exemplo, fazer um intercâmbio nos Estados Unidos de 8 semanas dentro das suas férias e ninguém vai te incomodar, você não vai precisar negociar com ninguém, isso é um direito seu. Então é muito legal você ter como poder manejar sua folga. Além disso, você também pode tirar 2 períodos de 15 dias, eu gostava muito de fazer assim. Então, em vez de eu tirar essas semanas todas, eu tirava 2 períodos de 15 dias e eu tinha 2 férias por ano. Também é muito da hora. Isso te gera várias possibilidades com as suas férias, você podendo fazer várias viagens internacionais, Você pode pegar viagens em épocas de baixa. Então, eu fiz muito isso para conhecer o mundo e vale muito a pena. Então, para quem é solteiro, começar a vida nessa escala de embarque é uma oportunidade incrível de conhecer o mundo, de fazer coisas muito legais e ter uma liberdade que outros concursos não te dariam. Agora, outra coisa que as pessoas não sabem e que também tem essa relação com a escala de trabalho. Quando você trabalha 2 por 3, diferente do normal aqui fora, que porteiros, pessoas que trabalham de turno, em geral, vários trabalhos que trabalham de turno, são 12 horas trabalhadas para 36 de folga. Você trabalha um turno de 12 horas e folga 36 horas contínuas, que dá um dia trabalhado e um dia de folga. Na Petrobras, o acordo coletivo dá a garantia do funcionário trabalhar, quando ele trabalha no regime de turno, 12 por 48. Como assim, Lucas? O que isso significa? Isso aí, você em vez de ter a folga de um dia, você trabalha um dia e folga um dia e meio. Isso aí. Então, quando você gera essa folga, e a gente pega essa escala de 12 por 36 e passa ela para uma escala semanal, para você entender o quão menos você vai trabalhar no longo do tempo, a gente pode fazer a seguinte comparação. Vamos lá. Uma pessoa normal trabalha entre 40 e 44 horas semanais, vai depender do acordo coletivo dela e da atividade que ela realiza. Vamos botar na média 42 horas. Quando você trabalha a bordo ou em refinaria, você está dentro desse regime de 12 por 48, 2 por 3, 6 por 9, nessa relação sempre de 2 dias trabalhados para 3 de folga, a gente fazendo essa conversão para o período de trabalho semanal, é como se você trabalhasse 33 horas semanais. Então, em vez de trabalhar 40, 44 horas, você trabalha 33 horas semanais. Isso gera uma economia de 1 dia por semana. Então, significa que quando você trabalha na Petrobras offshore, você, em vez de trabalhar 5 dias na semana, por exemplo, 8 horas, você só trabalha 4. E, gente, isso no longo prazo é um volume muito grande. Eu até fiz algumas contas para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Quais são os benefícios de estar inserido nessa escala de 2 por 3, nessa escala da Petrobras.
numa carreira de 40 anos, se você fizesse toda a sua trajetória profissional na Petrobras, você deixaria de trabalhar 21 mil horas. Isso é equivalente a 2.607 dias e um pouco mais de 7 anos. Então significa, você fazendo toda a sua carreira na Petrobras, você tem a possibilidade de trabalhar 7 anos a menos que as outras pessoas em empregos regulares. Então, se a gente olha por esse prisma, por essa perspectiva, é muito bom trabalhar na Petrobras. E eu tenho certeza que muitos de vocês não tinham ideia disso. Outra coisa que pouquíssima gente sabe é sobre o plano de previdência. A Petrobras sempre teve uma preocupação muito grande de, pelo fato do funcionário Petrobras ganhar mais do que o limite do INSS, de ter uma previdência. Então já houveram vários planos, mas a ideia do plano de previdência é preservar o seu salário no final da carreira. Então, como que ele funciona? Você deposita um valor, a Petrobras deposita um valor equivalente, que é um percentual do seu salário, que vai variar entre 8% a 11%, dependendo da sua faixa de idade. E esse depósito que você faz mensalmente, ele é uma poupança que vai acumulando durante a vida. Você pode usar esse dinheiro para empréstimos pontuais, tá? A Petro te dá essa possibilidade, ou a Previdência que hoje está funcionando, ela te dá a possibilidade de você pegar esse dinheiro a taxas de juros bem baixinhas. O principal objetivo é preservar o seu poder aquisitivo lá no final da vida. Então, por exemplo, se o teto do INSS são 6, 7 mil reais e você aposentou ganhando 20 mil, a Petro está ali para preservar essa diferença. E ela te dá algumas possibilidades. Você pode simplesmente aceitar esse acréscimo e viver com ele, tá? Por volta dos 20 mil reais, por exemplo, né? Você vai ter uma perda, não é a mesma coisa que está na ativa, mas você tem um salário muito mais próximo da realidade que você tinha antes de aposentar. E ela também te dá a possibilidade, quando você chega naquele topo de idade, de você pegar todo aquele dinheiro e aplicar. Eu tinha colegas de trabalho que tinham um grande volume, tá? E eles decidiram simplesmente sacar. Fizeram 55 anos e sacaram seus 4, 5 milhões de reais e resolveram investir em imóveis, várias outras coisas para rentabilizar com aquele dinheiro. Não quiseram utilizar a Petros como a investidora ou receber mensalmente. Preferiram pegar todo aquele dinheiro e definir para onde iria. Então, sim, a Petrobras ela pensa a longo prazo e ela investe na aposentadoria do funcionário, que é muito importante. O tópico 3 é sobre alguns benefícios que não existem para outras categorias, que eu acredito que vão te impressionar. Na Petrobras não existe o terço de férias. Tá? Quando você sai de férias numa empresa normal, você recebe 1/3 a mais. E aquele 1/3 a mais serve para você investir nas suas férias, beleza? Na Petrobras, por acordo coletivo, o 14º é integral. Então, o que seria isso? Quando você sai de férias, em vez de você receber 1/3 de salário a mais, você recebe um salário integral. Então, isso dá um valor muito mais alto. A gente está falando de 2/3 a mais de um salário inteiro que nenhuma outra categoria paga. Então, um benefício muito interessante. A Petrobras paga participações de lucro anuais, caso os funcionários batam meta. Esses valores são bem próximos de 20 a 30 mil reais. Ele não tem uma diferenciação tão grande de acordo com seus níveis e cargos. Ele é uma média, exatamente para valorizar também os funcionários que estão no administrativo, mas ele vai ficar ali oscilando entre 20 e 30 mil reais. Outro benefício que dificilmente você já ouviu falar é sobre o abono de contingente. O que seria isso? Geralmente, quando acontece o acordo coletivo, em setembro, outubro, a Petrobras fecha o acordo que vai te gerar aquele acréscimo, aquele adicional anual, o aumento salarial, que geralmente está dentro da inflação ou ligeiramente acima, e muitas vezes a empresa prefere pagar um abono do que gerar um acréscimo maior no seu salário. Isso, de certa forma, é uma jogada. Por quê? Porque quando ela te dá um abono, ela não cria a responsabilidade de pagar todos os meses. Então a empresa prefere te dar um aumento percentual não tão grande e um abono salarial, que a gente chama de cala-boca, que é um salário, 70% do salário, um salário e meio, para você receber naquele momento. Você vai ficar feliz, porque a empresa te deu um abono, mas aquilo ali não acrescenta o seu salário. No próximo ano, se a empresa não estiver tão bem como estava aquele ano, ela simplesmente não vai pagar. Então a empresa sempre vai fugir de responsabilidades fixas, tá? Ela prefere pagar esse abono do que aumentar o seu salário e criar essa responsabilidade de folha de pagamento. Também existe o benefício escola. O benefício escola também é muito interessante, que é para os filhos dos funcionários. Muitas pessoas me perguntam sobre benefícios para os funcionários. A empresa tem interesse, sim, que você estude e cresça? Sim, mas o RH tem um certo bloqueio, tá? De um funcionário que trilha sua carreira como técnico e migra para um cargo de engenharia. Por quê? Porque muitas vezes esse cara ficou ali treinando por anos, tá? A empresa investindo nele como técnico e ele pula para um cargo de engenheiro, que ele vai aproveitar pouco o investimento que a empresa fez nele. Então, assim, a empresa não tem nenhum incentivo para que você faça um novo concurso.
Esses investimentos geralmente são relacionados à sua família. Então, os seus filhos têm um auxílio educação muito bom, que é por volta de 70%, né, de um teto, de um limite, não é qualquer escola, não vou botar uma escola que custa 10 mil reais, a empresa vai pagar, mas é um valor bem interessante, que pega escolas numa média excelente e que gera um benefício muito grande para você deixar de pagar a escola dos seus filhos e ter o seu salário mais livre para você. Porque a gente sabe que é um custo muito alto e que no Brasil é muito interessante você investir em escolas, porque o serviço público não é tão bom assim. A Petrobras gera esse benefício exatamente para ajudar os funcionários nessa área. Galera, fica ligado que aqui na descrição tem muita informação interessante, então fica de olho que eu sempre atualizo aqui embaixo sobre novos treinamentos, dicas, grupos, coisas que vão ajudar vocês nesse processo de aprovação. O quarto item é o diferencial de ser um funcionário Petrobras. Por ser uma corporação muito grande, movimentar um valor muito grande, ter muitos funcionários, você tem benefícios em vários lugares. Por exemplo, no banco, se você tiver conta no Banco do Brasil, no Itaú, todos esses bancos têm convênios com a Petrobras. Então é muito interessante para esses bancos que a folha de pagamento da Petrobras esteja rodando dentro desses bancos. Então eu nunca paguei tarifa bancária em banco nenhum. Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, todos eles têm convênios com a Petrobras. Diferente de outras empresas que você teria que pagar ali taxas, com a Petrobras você não paga a maior parte delas. A Petrobras tem convênio com academias, tem Gympass, tem vários benefícios para aumentar a qualidade de vida do funcionário. Por quê, Lucas? Porque, gente, o RH, como eu já comentei em outros vídeos, ele tem a intenção que o funcionário faça carreira. A empresa faz um investimento muito grande no funcionário, em treinamento, né? Ela faz um curso de formação muito robusto, ela quer que esse funcionário esteja com ela a longo prazo. Então o RH está muito preocupado com a qualidade do funcionário. Todos os anos você faz pesquisas de ambiência, como está a sua liderança, porque a Petrobras quer que você trabalhe com satisfação. A Petrobras tem uma visão diferente, por ser uma empresa de capital misto, tão robusta, que fatura tanto, que ela sabe que a ambiência é muito importante para a produtividade final. Então ela está sempre ligada em novidades e o RH vai estar sempre lançando coisas novas para que os funcionários estejam sempre satisfeitos e produzindo bem. E para fechar esse quarto item, alguns feriados eles são indenizados. Então você passa a bordo, ou às vezes você vai passar numa refinaria, alguns momentos importantes para você, feriados como Natal, Ano Novo, Dia do Trabalho, e a Petrobras te compensa de alguma forma. Eu não sei hoje como está essas compensações, mas ela compensa alguns desses feriados. E assim, eu sei que não é estar com a sua família, mas eu utilizei isso muitas vezes, tá? De perder alguns feriados, ganhando um pouco a mais e compensando a minha família de outras formas. Então eu perdi alguns carnavais, por exemplo, mas eu lembro que o carnaval de 2014 para 2015 eu perdi, mas com o dinheiro das horas extras que eu fiz uma viagem. Você tem sempre como olhar isso de uma forma mais positiva. Esse último benefício foi o que mais me impressionou na minha trajetória dentro da empresa, que é o auxílio brigadista. O que seria isso? Né? A gente sabe que a maior parte das vagas desse concurso é para operador de produção. Então, o operador de produção, ele tem uma informação que vai ser talvez assustadora para você entender. O operador de produção, em 99% dos casos, ele é brigadista. O que é brigadista? Brigadista é um bombeiro da companhia. Então, se houverem emergências, ele vai ser o responsável por apagar aquele fogo. Tá, e por que o operador? Lembrando que o técnico de segurança é o responsável pela faina, né, por todo o grupo. Então, ele também está dentro da brigada de incêndio. O operador, ele conhece do processo. Ele sabe onde estão as válvulas, ele vai saber onde estão os vazamentos, ele acompanha tudo o que acontece. Então, caso exista uma emergência, ele é a pessoa mais capacitada para realizar, né, um combate a incêndio de alguma forma. Tá, e é onde eu quero chegar com isso. Quando você entra na empresa, você passa no concurso de operadores, você geralmente vai fazer alguns cursos e um deles é combate a incêndio avançado para fazer parte da brigada de incêndio. E esse treinamento, ele te exige condicionamento físico. Você precisa ter um físico saudável para poder combater um incêndio, para subir escadas, para se movimentar de forma rápida, para poder reagir da forma correta numa emergência. E aí, quando a empresa te exige essa questão física, ela tem que te dar um contraponto. Então, o auxílio brigadista é um auxílio financeiro para que você faça academia. Você precisa comprovar, né, uma assiduidade na academia, usando hoje o Gympass. Eu até conversei com alguns colegas sobre esse detalhe. Você precisa comprovar uma assiduidade, mas na minha época o benefício era por volta de 70% do salário mínimo. Hoje o Márcio disse que para funcionários administrativos é por volta de R$200 de reembolso mensal. Então a empresa vai pagar para você ir à academia, exatamente para que você esteja numa condição saudável e possa exercer essa atividade. Deixa aqui nos comentários se você acha que compensa ter esse adicional, se vale a pena. Eu achava que valia muito a pena, porque eu era operador, eu tinha que fazer parte da brigada de incêndio e eu ainda ganhava, né, o valor da academia, eu pagava na época um personal
e eu tinha todo um acompanhamento e era muito interessante para mim, me reembolsava, era algo que eu com certeza ia gastar e eu poderia ser ressarcido por isso. Então eu achava muito interessante esse benefício. Era isso que eu tinha para compartilhar, eu espero de coração ter ajudado vocês. Se vocês querem um vídeo falando sobre os motivos para não trabalhar na Petrobras, deixa aqui nos comentários que eu também posso fazer, dos pontos que eu considero mais negativos. Esse aqui foi para te animar, foi para te introduzir coisas boas que são realmente muito interessantes e eu sou muito grato pelo tempo que eu trabalho na empresa e eu sei o quanto isso faz diferença na vida de um funcionário. Então deixa aqui nos comentários se você quer outro vídeo sobre o assunto. Tamo junto, até o próximo vídeo, um abraço.